mensagem que Deus colocou no meu coração e assim creio para partilhar com os irmãos nesta manhã é a aparente contradição da vida cristã. A aparente contradição da vida cristã. O texto em que a mensagem será baseada é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Farei a leitura que diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nesse texto, Pedro trata do que estou a chamar de aparente contradição da vida cristã. Eu penso ser necessário tratar desse assunto, pois tem o poder de criar confusão em muitos cristãos e até mesmo levar alguns ao desânimo e a desistirem da fé. Aqui Pedro está a falar primeiramente sobre a esperança da salvação que aquelas pessoas podiam ter. E descreve essas pessoas como pessoas que grandemente se alegravam nessa bendita esperança, mas, no entanto, estavam por um pouco contristadas com várias provações. Parece haver uma contradição nessa descrição. Pedro está a descrever pessoas que se alegravam em razão da salvação, mas que ao mesmo tempo estavam contristadas, alegres e contristadas, por causa das várias provações pelas quais estavam a passar. Todavia, na verdade, não há nada de contraditório nisso. O que temos aqui é um paradoxo. Paradoxo é uma situação em que o cristão pode estar a alegrar-se grandemente e, ao mesmo tempo, contristado. Alegre e contristado. Triste, mas alegre. Irmãos, este é um ponto que precisa ser muito bem esclarecido, porque existe uma visão superficial do cristianismo e totalmente falso, que considera que, uma vez que a pessoa tomou a decisão de aceitar a Jesus, ou uma vez que se tornou um cristão, não há mais problemas, não há tempestade, não há ondas, não há turbulência no mar da vida. Há pouco tempo, a Marisa encontrou uma irmã que já está ausente da nossa igreja há alguns meses. E a Marisa perguntou: irmão, o que está acontecendo? O que está a passar? Minha irmã, eu me batizei há uns anos atrás, pensei que a minha vida ia melhorar, não melhorou nada, só piorou, problema atrás de problema. É uma visão falsa da vida cristã, em que a pessoa considera que uma vez que aceitou Jesus, uma vez que se tornou membro da igreja, os problemas acabaram. Aumentam. Mas acha que tudo vai ser perfeito, sem qualquer problema daqui para frente. Irmãos, isso não é cristianismo do Novo Testamento. Não é. O cristianismo do Novo Testamento tem bem viva as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições.
No mundo tereis aflições. Portanto, temos que começar por compreender que isso é algo estipulado sobre o cristão. O cristão sofre aflições. Sofre. Pedro, então, descreve essas pessoas com estas duas características ao mesmo tempo: alegres e, no entanto, contristadas. Na Bíblia temos vários exemplos disso. Eu creio que o mais notável seja a série de paradoxos que o apóstolo Paulo usa para descrever a si mesmo na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. E Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tais afirmações fazem parte do paradoxo da vida cristã. Abatido, mas não destruído. O verdadeiro cristão, que tem a sua fé bem firmada no Senhor Jesus e no cuidado de Deus, pode experimentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Pode passar por momentos em que estará entristecido, mas sem perder a alegria interior. Triste, contristado, mas sem perder a alegria interior. Vamos agora, então, considerar por que um cristão se acharia nessa condição de tristeza, contristado. A resposta, é claro, está nas várias provações. Estas pessoas a quem Pedro escreve estavam nesse estado de espírito porque estavam a enfrentar várias provações, diz Pedro. Ou seja, o apóstolo está a dizer que essas pessoas estavam perturbadas, angustiadas, aflitas, porque estavam a atravessar provações diversas. Essas provações podem vir em forma de doença. Ontem uma irmã ligou-me e disse: pastor, infelizmente amanhã não poderei estar na casa de oração, queria muito ir à igreja, não posso nem caminhar, estou com muitas dores no joelho. Provações que vêm em forma de doença. Também pode vir em forma de problemas financeiros, de desemprego, de conflito na família, de alguma perda traumática. As provações existem de várias formas, de formas variadas, diversas. Então temos aqui esses cristãos que estavam a sofrer diversas provações. O termo é amplo, várias provações, diversas. E significa qualquer coisa na nossa vida que tende a perturbar-nos. Algo que nos atinge nas áreas mais delicadas e sensíveis da vida. E como o apóstolo trata dessa situação? É muito importante, irmãos, sabermos como tratar essa situação. Se queremos manter esse aspecto duplo da vida cristã, contristado, sim, mas sem perder a alegria interior. Se vamos continuar a regozijar-nos apesar das coisas que nos entristecem, devemos enfrentá-las de maneira como o apóstolo nos ensina nesta passagem. Qual é o ensino de Pedro? A primeira coisa que devemos fazer é procurar compreender por que essas coisas acontecem. Irmãos, nada é por casualidade. Tudo tem um propósito. Pedro revela que tinha essa compreensão.
Pedro diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Prestem atenção no que diz o apóstolo: sendo necessário. Sendo necessário. Em outras palavras, o apóstolo está a dizer: vós estáis a passar por essas provações porque isso é necessário no momento. É necessário, é preciso. Isso indica ou significa que há um propósito definido por trás de cada provação. Deus não permite nenhuma provação desnecessária. Toda provação é necessária. Há um propósito por trás de cada provação. Então, irmãos, este é o primeiro princípio que devemos aplicar. As provações têm um propósito. As provações têm um propósito. Nada acontece acidentalmente. Essas coisas acontecem, diz o apóstolo, porque são necessárias e boas para nós. Devemos entender, irmãos, que nenhuma provação acontece sem que tenha sido determinada ou permitida por Deus. Ou ele determina ou ele permite. Os irmãos lembram da provação de Jó? Deus não determinou, mas permitiu que o diabo colocasse Jó à prova. Então, toda aprovação ou é determinada por Deus ou é permitida por Deus. E, irmãos, tudo que Deus determina ou permite sempre será para o nosso bem. Ele diz: eu bem sei os planos que tenho para ti, planos de bem, não de mal. Tudo que Deus permite ou determina é para o nosso bem, ainda que no momento não pareça, ainda que não entendamos, mas tudo é para o nosso bem. É dessa maneira que devemos olhar a vida cristã. É dessa maneira que eu olho a vida cristã. Vivemos nesse mundo sob o olhar e supervisão do nosso Pai Celestial. Deus tem os seus olhos sobre nós, nunca tira os seus olhos de nós. O cristão deve pensar em si mesmo como alguém que está envolvido num relacionamento peculiar, num relacionamento muito especial com Deus. Deus tem um plano e um propósito bem definido para a minha vida. Deus tem um plano e propósito bem definido para a tua vida. Deus adotou-me e colocou-me em sua família com um propósito. Para quê? Para que possa levar-me à perfeição. Deus adotou-me, colocou-me em sua família para levar-me à perfeição, para que eu seja parecido ao irmão mais velho, ao Senhor Jesus. Esse é o seu objetivo, que sejamos mais conformes à imagem do seu amado Filho. É isso que Ele está a fazer em nós. Esse é o trabalho de Deus em nós. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. A Bíblia diz que chegará o dia em que o Senhor Jesus nos apresentará como filhos a Deus. E Jesus dirá exultante: eis-me aqui e os filhos que me deste. Aí estão. Eis-me aqui e os filhos que me deste. Então Deus permite essas coisas, em primeiro lugar, como parte da nossa formação, para fazer-nos conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, devemos enxergar toda a provação como uma necessidade
e de importância pedagógica. É necessário e tem objetivo pedagógico de ensinar-nos. Algumas vezes as provações são enviadas ou permitidas por Deus para disciplinar-nos. Precisamos receber a disciplina do Pai, então Deus manda a provação. Ele nos disciplina devido aos nossos fracassos, à nossa infidelidade ou à nossa irresponsabilidade. O que diz lá Hebreus capítulo 12, versículo 6? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus não é aquele pai que fica a passar a mão na cabeça do filho quando erra, não. Deus corrige, ele usa a vara, porque ele ama. Quem nunca foi corrigido pelo Senhor é porque não é filho. Dói. Mas eu agradeço a Deus às vezes que ele me disciplinou. Doeu, mas provou que eu sou filho de Deus. Porque quem nunca foi corrigido não é filho. O escritor chega a dizer mais, ele diz que é bastardo. Se estás sem disciplina, não és filho, és bastardo. Pastor, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, erra, e não lhe acontece nada. Eu digo, coitada dela. É porque talvez não seja filho. Porque é o filho que ama, Deus disciplina. Aquele que ele recebe por filho, ele açoita. Irmãos, o cristianismo é muito realista a ponto de ensinar que Deus, para o nosso próprio bem, nos corrigirá, se não prestarmos atenção às exortações e aos apelos da sua palavra. Constantemente nós somos exortados pela palavra. Todo domingo aqui somos exortados. Quando abrimos a Bíblia em casa para ler, somos exortados. Mas se não prestamos atenção, se não seguimos, aí Deus vai pegar a vara. Já que não vai pela palavra, vai pela vara. Então, se estás a passar por alguma provação, dê glória a Deus. Dê glória. É porque és um filho. E pode ser parte da disciplina de Deus na sua vida. Essa provação pode ser parte da disciplina de Deus na tua vida. Não estou a dizer, preste atenção. Não estou a dizer que sempre é assim. Mas pode ser assim. Pode ser que uma provação seja parte da disciplina de Deus na sua vida. Nem sempre é assim, mas pode ser assim. As provações também podem vir no sentido de capacitação. Capacitar-nos com o objetivo de preparar-nos para algo. Irmãos, eu não tenho dúvida de que algumas provações pelas quais já passei, e eu garanto aos irmãos, não foram poucas, teve o objetivo de preparar-me para o ministério pastoral. Nos meus quase 35 anos de ministério, farei no ano que vem, 35 anos, já experimentei uma diversidade de situações em que precisei estar preparado para cada situação, lá no Brasil, no Peru, aqui em Portugal. E reconheço que Deus preparou-me para isso através de algumas provações pelas quais já passei no passado. Hoje sinto-me mais capacitado para determinadas coisas pelo que passei no passado. Eu aprendi a lição. Estou mais experiente. Então, as provações podem ser Deus a capacitar-nos para algo. Não necessariamente para o ministério pastoral, mas para qualquer situação que vamos enfrentar lá na frente.
Deus pode permitir que passes hoje por uma prova para que sejas capaz de suportar outra prova ainda maior, que poderá acontecer na sua vida, não sabes. É certo que ninguém gosta de ser provado, eu não gosto de ser provado, mas em algumas ocasiões as provações são inevitáveis e Deus nos prepara para isso. Se for necessário, Ele enviará ou permitirá as provas, enviará ou permitirá, mas sempre com propósito benéfico, sempre para o bem. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele sabe o que é necessário para nós. Esse é o primeiro princípio e devemos tê-lo em mente ao passarmos por uma provação. É necessário, as provas são necessárias e têm um propósito, e o propósito é sempre para o nosso bem. Agora vamos para o segundo princípio, que é o precioso caráter ou o grande valor da fé. Lá no versículo 7, Pedro diz que essas coisas aconteceram com aqueles cristãos, essas várias provas, ele diz que foi para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo ressalta o valor da fé em comparação com o ouro. Olhem para o ouro, ele diz. O ouro é precioso, mas não tão precioso quanto a fé. A fé vale mais do que o ouro. E Pedro mostra que o ouro vai desaparecer. Ainda que seja maravilhoso, de muito valor, não há nada de permanente no ouro. O ouro vai desaparecer. Mas a fé é algo duradouro e eterno. É a fé que é responsável por estarmos na vida cristã. Entramos na vida cristã por meio da fé. Vivemos pela fé. A fé é esse princípio extraordinário que liga o homem a Deus. É o que livra o homem do inferno e o levará ao céu. A fé é um dom de Deus, diz Paulo aos Efésios, não vem de vós, é um dom de Deus. É esse elemento misterioso e extraordinário que pode tomar um homem morto em seus delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um novo homem, Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a fé é tão preciosa. É tão preciosa que Deus quer que seja absolutamente pura e perfeita. Então, Ele, através das provas, através do fogo, procura purificar a nossa fé. Esse é o argumento de Pedro. Purificamos o ouro através do fogo. Eliminamos as impurezas ao fazer o ouro passar pelo fogo. Portanto, se fazemos isso com o ouro que perece, quanto mais precisa ser feito com a fé que permanece. E se for necessário fazê-la passar pelo fogo, vale a pena, pelo alto valor da fé. Tua fé vale muito para Deus, meu irmão. A tua fé faz de ti um filho de Deus. A tua fé te levará ao céu. Então não fiques aborrecido, chateado, amargurado, ressentido se Deus considerar necessário que a tua fé seja aprovada pelo fogo, a fim de ser purificada. Não, dê glórias a Deus. Depois de demonstrar porquê das provações, elas são necessárias, têm um propósito, e a importância de sermos provados para purificar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, Pedro agora apresenta duas palavras de consolação. Preste atenção. Primeira palavra:
é que ainda que essas coisas aconteçam conosco, elas apenas acontecem por um pouco de tempo. As provas são temporais, não são para sempre. Olha que Pedro diz no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Por um pouco. As provações não são permanentes na vida do cristão. Essas coisas vêm e vão de acordo com o propósito de Deus. Deus tem um propósito e é temporal. Nunca seremos provados e testados a não ser para o nosso próprio bem. E à medida que respondemos à lição, Deus decreta o fim da prova. Aprendeste a lição? Aprendi, Senhor. Acabou a prova. Às vezes, a prova custa acabar porque a gente não aprende. E continua no mesmo erro, continua no mesmo erro. Aí Deus diz, vai provação, até aprender. Mas Deus não nos mantém permanentemente sob provações. E assim como o apóstolo Paulo, podemos ter a certeza de que Deus nunca permitirá prova maior do que podemos suportar. Ele conhece nossos limites. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E isso, irmãos, se aplica também às provações. As provações. Ele conhece o nosso limite, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai amoroso e sabe quanto podemos enfrentar e o quanto podemos aguentar. Ele nunca nos enviará algo que seja demais para nós, nunca. Nunca. Ele sabe a quantidade certa e permitirá apenas a quantidade certa. E quando tivermos aprendido, aí decretará o fim da provação. É apenas por um pouco tempo. É até aprendermos. Talvez essas palavras estejam a chegar a alguém aqui que esteja a passar por alguma provação, eu não sei. Te sentes abatido, sobrecarregado, tudo te parece ser escuridão e não consegues ver uma luz no fim do túnel. A minha palavra para ti é, não fiques perturbado. Estás nas mãos do Pai. Talvez um período maravilhoso esteja para começar na tua vida. Talvez Deus tenha uma bênção muito especial para ti ou uma tarefa extraordinária para que realizes. Ah, meu irmão, isso falo por experiência própria. Não fique abatido. É apenas por um pouco. Estás nas mãos de Deus. Estás nas mãos do teu Pai amoroso. Então confia nele e vai em frente. Prossiga a dizer, eu me contento em estar nas tuas mãos, meu Pai, fazer a tua vontade é o que quero. A segunda palavra de consolação é essa. Ao atravessarem esse período de tristeza, lembrem-se das coisas nas quais vocês exultam. Ou nas coisas nas quais vocês podem exultar. O problema é que quando essas provações nos sobrevêm, nossa tendência é ver somente as provações. Não olhamos o que temos, olhamos o que não temos.
Não olhamos o que ganhamos, olhamos o que perdemos. Nossa tendência é ver somente as provações. Não vemos nada mais além de nuvens. Em momentos assim, devemos lembrar das coisas que estão descritas aqui, a partir do 3º versículo desse capítulo, e dizer como Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Devemos lembrar disso e dizer sim, essas coisas estão a acontecer, essas provações estão a vir de todos os lados, todavia não me vou deixar abater debaixo delas, nem vou lamentar, não vou viver a lamuriar, em vez disso direi, sei que Deus é bom. Sei que Cristo morreu por mim, sei que pertenço a Ele, sei que minha herança está no céu, não posso vê-la, no entanto, sei que está lá. Sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sei que Deus está a guardar a minha herança e que ninguém jamais a tirará de suas poderosas mãos. Então, diga a ti mesmo. Lembrem-se das coisas em que vocês se regozijam, ainda que agora, por um pouco, estejam a enfrentar várias provações. Sim, estão a enfrentar, mas há muitas coisas pelas quais podem regozijar-se. E para concluir, quero considerar a declaração final, que é esta: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Aqui está a falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vai voltar. Ele virá. Não sei quando, mas sei que virá. O dia de Cristo vai chegar e eu estarei lá. Espero que os irmãos também. Estaremos lá. Portanto, sei que tudo que acontece na minha vida e nesse mundo, além de ser temporal, tem isso como objetivo final. Vai ser um grande dia e estarei lá. Nós estaremos lá. Pedro diz que isso é o que devemos aguardar. E quando o grande dia chegar, o valor da tua fé se manifestará. Pedro diz que haverá louvor, honra e glória. Louvor, honra e glória. Essa tua pequena fé, a fé que pensas ser tão ínfima, tão pequena, se vai revelar como algo tremendo. Ela resistiu ao teste, irá servir em louvor, honra e glória. Honra, louvor e glória de quem, irmãos? Em primeiro lugar e antes de tudo dele, né? Do Senhor Jesus Cristo. Já citei essa passagem no início do sermão. Naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo dirá: eis aqui estou, Pai, e os filhos que me deste. Naquele grande dia,
Ele olhará com satisfação para os cristãos que comprou com o seu próprio sangue. Aqueles que passaram por grandes tribulações, mas resistiram ao teste, não falharam. Ele olhará para eles e terá orgulho deles. Eis aqui e os filhos que me destes. Eles serão sua glória, louvor e honra no grande dia que está por vir. Mas será também para nossa honra, louvor e glória. Tua e minha. Vamos participar de sua própria glória e herança e vamos ouvi-lo dizer-nos: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele nos revestirá com a sua glória e passaremos toda a eternidade a usufruir dessa bendita glória com Ele. Somos co-herdeiros com Cristo. Participamos da sua herança. Podemos estar contristados por muitas tribulações, tentações, provações no tempo presente, a chorar enquanto prosseguimos, mas não importa. Temos a promessa de que o dia vai chegar, quando o Cordeiro que está no meio do trono nos guiará às fontes de águas vivas. E o próprio Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e estaremos com Ele em glória eterna. Essa é a maneira cristã de enfrentar as provações. Graças a Deus que estamos seguros em suas mãos. Então vamos submeter-nos a Ele, a contentar-nos em estar em suas mãos e a dizer-lhe: Senhor, manda o que quiser, venha o que vier. Nossa única preocupação é que sejamos sempre agradáveis aos seus olhos, porque lhe amamos e confiamos no Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.